último debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, João Dória protagonizou os principais embates da noite. O candidato do PSDB foi questionado sobre a declaração de que em um possível governo dele, os criminosos ou se rendem ou vão para o chão. O discurso mais duro seria uma tentativa de conquistar eleitores de Jair Bolsonaro, o chamado voto Bolsodória. Nos bastidores se especula uma aliança entre o candidato do PSL à presidência da República e o tucano no segundo turno. Dória sustentou o discurso antipetista em qualquer situação, mas negou apoio direto ao capitão da reserva. Eu não voto no PT sob nenhuma hipótese, nem agora, nem nunca. O PT já fez um mal enorme ao país ao longo de 13 anos de desgoverno, com Lula e Dilma. Nós estamos ainda no primeiro turno. O primeiro turno é agora, no domingo, dia 7. Domingo, dia 7, voto Geraldo Alckmin. Marcado por dobradinhas entre João Dória e o candidato de Bolsonaro, Rodrigo Tavares, do PRTB, o debate na TV Globo também teve momentos quentes e confrontos, principalmente entre os 4 mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Os ataques principais foram contra Dória. No entanto, o atual governador de São Paulo, Márcio França, candidato pelo PSB, cravou que estará no segundo turno com Paulo Scaff. Já sabem, se for para o segundo turno, qualquer um dos dois vala, né? Porque eles não têm preparo. As pessoas querem uma tentativa de furar essa coisa de mandioca macaxeira, né? Uma coisa meio, os dois são muito parecidos até, né? Só que, claro, o Dória fica mais exposto, mas eles são muito parecidos. Luiz Marinho, do PT, foi um dos que criticou a fala de Dória sobre a polícia paulista. O petista avaliou que as propostas do tucano combinam com as de Bolsonaro. Toda a visão deles em relação ao mundo do trabalho. Desmonte da legislação trabalhista, dos direitos trabalhistas, enfim. Agora o pessoal do Bolsonaro vem falar de fim do 13º, fim de férias, que isso é jabuticaba, só no Brasil. É preciso que as pessoas fiquem atentas. Rodrigo Tavares deixou claro que é o candidato de Jair Bolsonaro e negou conhecimento sobre uma possível aliança da chapa com o opositor tucano. Ele disse preferir usar o debate para expor propostas e também rebateu acusações sobre o fim do 13º salário. Eu sou um candidato propositivo, coloco sempre propostas, eu não estou nem aí para briga partidária, eu não estou nem aí para briga pessoal, eu quero saber de propostas, eu estou super afim de São Paulo, porque eu amo esse estado e vou fazer o melhor. 13º salário é um direito consagrado constitucionalmente, ele será mantido e isso também foi alvo de falas tanto de Jair Bolsonaro como de General Mourão. Dória e Scaff foram os únicos que não citaram os presidenciáveis dos próprios partidos, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles, respectivamente. Para Marcelo Cândido, do PDT, a tentativa é de evitar a associação. Infelizmente, alguns candidatos tendem a sempre renunciar àquilo que os identifica, quando há interesse nessa renúncia. Renunciam prefeitura, renunciam aliados, renunciam compromissos eleitorais. É da natureza de alguns candidatos, o que eu tenho é a lamentar essa situação. A ausência de referências a Geraldo Alckmin não foi sentida pela professora Lisete. A candidata do PSOL ao Palácio dos Bandeirantes afirmou que a crítica ao PSDB, que dominou parte do debate, foi direcionada ao ex-governador paulista e atual presidenciável da legenda. Quando você está dizendo que o PSDB governou 24 anos em São Paulo e as coisas continuam muito mal, você está dizendo que realmente o ex-governador Alckmin passou, mas não está deixando saudades. Foram 14 anos sobre a liderança dele e os problemas estão iguais ou piores. Mesmo sendo relativamente poupado no debate, o candidato do MDB, Paulo Scaff, deixou o evento sem falar com a imprensa. É o debate que nacionaliza, né, professor? É natural, é mais que natural, né? Eu gostei da expressão mandioca macaxeira, é engraçado. Mas eu acho que foi um debate ameno, com poucas propostas, foi assim algo, não foi agradável assistir, né? Eu acho que São Paulo merece mais em termos de um debate, um estado tão importante, mas foi uma coisa até com uma certa angústia para ver até o final aquilo. Agora, interessante em relação aos 3 candidatos que efetivamente participam da campanha, os outros são coadjuvantes, alguns até muito engraçados, que a gente ri, não entende o que a pessoa está fazendo lá, não consegue mal falar, né? Inclusive tem gente que tem uma enorme dificuldade de conseguir expor um raciocínio. Outros é de falar a nossa língua mesmo. Realmente é preocupante. São candidatos ao governo do estado, alguns deles ali. Mas o Márcio França é inegável que ele vai sair maior do que entrou na campanha, para usar uma expressão muito original.
né? Recém-criado. Realmente, ele começou, eu achei que seria um candidato de um dígito, não está sendo. As pesquisas de intenção de votos estão mostrando isso, né? Ele pode ser que ele alcance até 14%, 15%. Ele acredita que vai ao segundo turno, que eu acho bastante improvável tal. Mas mesmo ele não indo, ele sai com um cacife importante para futuras aventuras políticas tal. E saber quem ele vai apoiar no segundo turno. Porque essa é uma questão importantíssima tal, né? Por outro lado, João Dória e Paulo Scaff, é aí que fica a questão. É evidente que está presente no estado de São Paulo esse Bolsodória, mas também está presente o voto Scafinaro, né? Que é? Aí não dá, né? Bolsonaro, Scafinaro, Bolso, Scaff não soa bem também, mas eu não sei. O que interessa é que também está presente esse voto. Como é que o segundo turno vai ser em São Paulo em relação dos governadores do estado em relação ao segundo turno da eleição presidencial? Que tudo indica ocorrerá, né? Como é que vai fazer? Os dois vão apoiar o Bolsonaro e não vai apoiar o Haddad, porque apoia o Haddad em São Paulo, veja o que está acontecendo com o Luiz Marinho. Mas como é que fica aqueles, vamos dizer que tenha segundo turno e em São Paulo o Haddad tenha, vamos dizer, 40%, 35% dos votos, vamos dizer que seja uma votação parecida que a Dilma teve em 2014, né? Um pouco mais tal. Como é que fica o dos candidatos ao governo do estado, os dois que vão ao segundo turno? São questões que se colocam. Agora, aquilo que nós já tínhamos previsto. O segundo turno vai ser entre João Dória e Paulo Scaff. Estamos falando disso há muito tempo. A questão principal é como que o João Dória vai resolver, e é um peso, os 24 anos de PSDB. E por fim é o que falamos na conversa com o Murilo Hidalgo. Ou seja, a estratégia de dois palanques foi um verdadeiro desastre. Porque se você somar os votos do Márcio França, as intenções de voto, Márcio França e João Dória, e aí associa com o voto do Alckmin, que é curioso, é uma relação interessante de fazer. Pega as intenções de voto de João Dória, soma com as intenções de voto de Márcio França, compare com as intenções de voto de Geraldo Alckmin. Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Nenhuma relação. É absolutamente desprezível, né? É engraçado isso. Pega os dados da própria Paraná Pesquisa. Como é que se explica? Quer dizer, portanto, o eleitorado age de forma autônoma. É isso que a gente precisa entender. Achar que o eleitorado vai votar em voto vinculado. O que era o voto vinculado para concluir? Eleição de 1982. Foi a única vez que isso ocorreu. 1982. Em algumas cidades você elegeu o prefeito e o vereador. Então, vereador do mesmo partido, prefeito, deputado estadual, governador de estado, deputado federal e senador. Você tinha que votar todos no mesmo partido. Era obrigado, senão o voto era anulado tal. Essa é uma consequência do pacote de abril? Do pacote de abril de 1977, de abril de 1977. Mas essa modificação do voto vinculado, ela acaba ocorrendo um pouco depois, quando já foram recriados, foi ampliado os partidos e nasceu um partido chamado Partido Popular, liderado por Magalhães Pinto e Tancredo Neves. Quando veio o voto vinculado, aí o PP se extinguiu, se auto-extinguiu, parte foi para o PMDB e parte acabou indo para o PDS. É o caso do Magalhães Pinto e no caso do Tancredo foi para o PMDB e tal. Então o que interessa é que nesse caso dessa eleição de 2018, o eleitor está absolutamente livre. Ele faz a chapa que pode ser Frankenstein, não importa. Você fala, tal, isso daí é não sei o que. Ele monta qualquer monstro de ocasião, né? E faz a chapa como ele bem deseja. Ou seja, tudo indica que aqui em São Paulo teremos um segundo turno extremamente disputado.